Olá, bem-vindos ao canal Configurações Filosóficas. Todos os dias surgem novas formas de terapias, algumas com nomes bastante criativos, mas mesmo com tantas terapias, ou justamente por causa de haver tantas terapias diferentes, algumas bastante inusitadas, sempre retornamos à mesma pergunta: terapia funciona? Mas para sair da mesmice, eu vou partir de uma outra perspectiva. Alguns dias atrás, me deparei com um pequeno texto na internet, onde Krishnamurti, e Krishnamurti, para quem nunca ouviu falar dele, nós poderíamos, de uma maneira bem simplificada, dizer que é um filósofo oriental. Então, Krishnamurti diz que ninguém pode ajudar ninguém. Ninguém pode ajudar ninguém. Veja, isso é bastante interessante, pois uma premissa da terapia é de que é possível ajudar o outro. Bem, Krishnamurti não é uma pessoa tola. Então, como entender isso? Do que se trata, afinal? Eu vou ler aqui a passagem do texto, que na verdade é Krishnamurti respondendo a uma pergunta que lhe foi encaminhada. O Senhor diz que ninguém pode ajudar ninguém. Por que é, então, que anda por todo o mundo dirigindo-se às pessoas? Krishnamurti deu a seguinte resposta. Será que essa pergunta necessita de resposta? Significa muito se o compreenderem. Sabem, a maior parte de nós quer adquirir sabedoria ou verdade através de outros, através de alguma agência exterior. Ninguém pode converter você num artista. Somente você mesmo pode fazer isso. É isto que quero dizer. Eu posso lhe dar tintas, pincéis e telas, mas você terá que se tornar o artista, o pintor. Eu não posso convertê-lo em um. Nas suas tentativas para se tornarem espirituais, a maior parte de vocês procura professores, salvadores. Mas eu afirmo que ninguém no mundo pode libertá-los do conflito da dor. Alguém poderá dar os materiais, as ferramentas, mas ninguém pode dar aquela chama da vida criativa. Sabe, nós pensamos em termos de técnica, mas a técnica não vem primeiro. Primeiro, você tem que ter a chama do desejo, e então a técnica se seguirá. Você dirá, deixe-me aprender, se me ensinarem a técnica de pintura, então serei capaz de pintar. Existem muitos livros que descrevem a técnica de pintura, mas apenas aprender a técnica não o tornará um artista criativo. Somente quando você estiver só, sem técnica, sem mestres, só então poderá encontrar a verdade. Esse é apenas um pequeno trecho, um recorte. O texto continua e é muito interessante. Bem, ele diz que ninguém pode ajudar ninguém e, para isso, ele faz o uso de uma analogia com a arte. Eu não sou um estudioso de Krishnamurti, então eu não vou tentar explicá-lo. Não tenho a pretensão de explicar Krishnamurti. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse texto como ponto de partida para uma reflexão sobre a terapia. Então, ele diz lá, ninguém pode ajudar ninguém da mesma forma como ninguém pode transformá-lo em um artista. O que isso pode querer dizer? Ora, quantas vezes já ouvimos que a vida imita a arte ou que a arte imita a vida? Então, para lançar alguma luz na analogia feita pelo Krishnamurti, precisamos antes saber o que há de especial na arte. O que existe de tão diferente na criação artística? Para isso, podemos comparar a arte com a descoberta e com a invenção. Na descoberta, aquilo que é descoberto já existia. Ele não passa a existir a partir daquele momento. E por isso, qualquer pessoa poderia ter descoberto, pelo menos teoricamente. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas o Brasil não passou a existir a partir daquele momento. Já estava aqui, e além disso, não era desconhecido de todos os seres humanos. Os índios já estavam aqui também. E mais, de fato foi Pedro Álvares Cabral que fez a descoberta, mas igualmente poderia ter sido Cristóvão Colombo ou qualquer outro.
Então, mesmo sem Pedro Álvares Cabral, ou seja, mesmo que não existisse Pedro Álvares Cabral, algum europeu, devido ao momento histórico das grandes navegações, teria chegado aqui, em algum momento, um pouco antes ou um pouco depois. Já na invenção é diferente. Algo novo passa a existir a partir daquele momento. Por exemplo, antes de Graham Bell inventar o telefone, não havia telefone. O telefone foi inventado. Mas caso nosso querido Bell decidisse fazer outra coisa da vida, sei lá, virar pescador, por exemplo, ainda assim, alguma outra pessoa teria inventado o telefone alguns anos antes ou depois. E por quê? Porque o avanço tecnológico pertence a um momento histórico, a um tempo, e alguma outra pessoa teria realizado essa mesma invenção. Assim, hoje, mesmo sem o Graham Bell, os telefones existiriam e seriam mais ou menos a mesma coisa. Agora, já com a criação artística, a coisa é um pouco diferente. Quem poderia escrever as peças que Shakespeare não escreveu? Ou pintar os quadros que o Picasso não pintou? Se o John Lennon decidisse fazer outra coisa da vida, não haveria os Beatles. O rock existiria, outras bandas de rock, com certeza, existiriam, mas não os Beatles. Ninguém vai poder compor, ninguém será capaz de compor as músicas que o John Lennon não teve o tempo de compor. Aqui, a arte nos mostra uma de suas facetas mais importantes. Ela nos coloca em uma relação com aquilo que é único e insubstituível na vida. Assim como você, assim como a sua vida, que também é única e insubstituível. Então, se você é único, ninguém pode dizer como você deve ser. Não há nessa área nenhum especialista. Ninguém pode criar a sua vida para você. A sua vida é uma criação sua, assim como a arte. A terapia não pode, em termos absolutos, resolver a sua vida, porque ela não pode e nem deveria tentar criar a sua vida para você. Me parece que esse é o ponto do Krishnamurti. Como ele diz, as pessoas podem te dar pincéis e tintas, mas a arte terá de vir de você. Com a terapia, é assim também. Mas, exatamente como a arte nasce de um dom que, trabalhado ao longo de uma vida, se transformará em um talento, a terapia pode ajudar a transformar esse dom, que é a vida, em um talento para viver.